Olá a todos e a todas. É, Vim falar um pouco hoje sobre o meu trabalho, a disputa de classes na formação do Fundo Público Federal. Meu nome é Bruna Passos de Brito, bolsista PIBIC, sob a orientação do professor doutor Osmar Gomes de Alencar Júnior. O eixo é Gestão, Inovação e Sustentabilidade Organizacional. Nesse projeto, a gente trabalha o período entre 2015 e 2022. O contexto econômico e político brasileiro foi marcado por crises persistentes e desafios significativos, exigindo uma compreensão aprofundada de como o Estado arrecada e utiliza os recursos públicos. Nessa pesquisa, a gente se propõe a analisar a formação do Fundo Público Federal dos estados do Nordeste. Neste caso, aplicou-se principalmente ao Fundo Público Federal, destacando as classes e frações de classes mais oneradas neste processo. A gente utilizou uma abordagem metodológica que combina o materialismo histórico dialético com a estatística descritiva, e o estudo visa oferecer uma visão crítica e detalhada sobre a dinâmica do sistema tributário e suas implicações para diferentes grupos sociais. O objetivo é aprofundar a compreensão sobre a interação entre o Estado e o fundo público, considerando os impactos das políticas públicas, das classes sociais e a evolução das práticas fiscais ao longo do período analisado. Esse estudo contribui para a reflexão crítica sobre a justiça fiscal e a eficácia das políticas públicas em um cenário de crise econômica e desigualdade persistentes. A gente busca, como principal objetivo, analisar como foi a oneração da receita pública, como foi, quem foi mais onerado, quem foi menos onerado, em questão da formação do fundo público. Como metodologia, foi combinado o método científico, baseado no materialismo histórico dialético e na estatística descritiva. A pesquisa ele prioriza analisar a receita orçamentária arrecadada ou realizada pelo governo na esfera federal a partir de 3 indicadores: o montante da receita pública, corrente de capital, a origem e a composição das receitas tributárias a partir do montante de impostos diretos e indiretos, sua participação na formação da receita, e a relevância de receitas tributárias, transferências correntes e operações de crédito nas relações com a receita orçamentária total, com a população e o PIB. Essas informações sobre o orçamento foram retiradas dos sites do Senado Federal, Sistema do Senado Federal, Siga Brasil, que é um sistema onde tem todas as informações sobre o orçamento público. Foram retirados dados de 2015 a 2022, e estes foram, além de coletados, organizados e analisados, tendo como referência as receitas realizadas pela União, foram deflacionados os valores nominais através do índice de GPDI, Índice Geral de Preços, que foi de disponibilidade interna, através da Fundação Getúlio Vargas, tendo como base o ano final do estudo, 2022. Com isso, o orçamento público ele que foi representado pela receita orçamentária total, que é o somatório das receitas de todo o governo em determinado ano, que foram deflacionadas também, eles, no período de 2015 a 2022, ele cresceu 5,27%. No ano de 2016, em relação a 2015, reduziu 0,87% de 2016 a 2017, continuou reduzindo 0,83% de 2017 a 2018, cresceu quase 8%, 7,9% entre 2018 e 2019, cresceu 8% entre 2019 e 2020, sofreu uma redução de 36,8% entre 2020 e 2021. A gente leva em consideração que tenha sido por conta da pandemia, o principal fator. E também, só que voltou a crescer exponencialmente, voltou a crescer 56% no período de 2021 a 2022. Quando a gente vai ver isso em gráficos, fica mais fácil. Como, por exemplo, o gráfico 1, que é a receita total, que foi esse azulzinho, que foi os dados anteriores, receita corrente e receita de capital na União. Isso em base de milhões. Então, a gente vê que teve assim, uma grande queda durante a pandemia e uma recuperação também muito grande. Todos esses dados, planilhas foram tirados do Siga Brasil, Senado Federal, e a elaboração desses materiais é própria. Do mesmo modo que tem o gráfico anterior, a gente tem também a representação
de receita per capita, receita tributária, receita de impostos, para ver como foi mais onerado e quem foi menos onerado, quanto que o brasileiro paga de impostos diretos e indiretos, quanto cada brasileiro paga. Então, a gente já tem essa análise mais detalhada, como é mostrado aqui nesse quadro. Para concluir, a gente vê que o Senado Federal, que o cenário do orçamento público federal houve uma dinâmica marcada por oscilações na receita total e principalmente entre a receita corrente de capital, que a receita orçamentária total ela teve um crescimento geral de 19,49%, 19,5%, mesmo tendo uma significativa queda em 2021 e uma recuperação muito forte em 2022. Isso reflete a influência das crises econômicas e políticas, além da pandemia de Covid-19, que impactou bastante, fortemente a arrecadação e a capacidade fiscal do governo. A receita corrente, que é a grande parte do orçamento, ela teve uma redução de 5,64% em todo o período, se a gente for comparar 2015 a 2022. Já a receita de contribuições, a maior fração da receita corrente, ela teve uma queda, uma retração de 24,61% entre 2017 e 2018, e os impactos foram muito negativos, principalmente por conta da pandemia, que veio logo após. Já a receita de capital, ela teve uma variação, só que ela teve um crescimento de 59,62%, quase 60% ao longo desses anos, ao longo de 2015 a 2022, principalmente impulsionado por operações de crédito. A evolução das subcategorias da receita corrente, como os impostos diretos e indiretos, revela como os setores econômicos foram responsáveis pelas mudanças estruturais no próprio orçamento. Os impostos diretos, como o imposto de renda, ele teve um crescimento relativo. Os impostos indiretos, o IPI e o IOF, eles tiveram reduções, principalmente reduções significativas durante os anos da pandemia. Aqui temos as referências, todas as referências utilizadas, e agradecemos principalmente ao Observatório do Fundo Público, a todo o núcleo de estudo, todos os integrantes, ao professor Osmar, ao professor Fábio, e também agradecemos ao Programa de Iniciação Científica da UFDPAR.